Prezados clientes, segue planilha modelo versão 2025. Para os clientes que não utilizarem o sistema financeiro fornecido pela Confiagio, temos a opção da utilização da planilha modelo em Excel. Na planilha modelo, nós temos na primeira coluna a data, onde pode ser digitado de forma manual. Temos a classificação do lançamento, essa coluna ela deve ser selecionada. Então, aqui nós temos várias opções de pagamentos, recebimentos, como empréstimo de sócio, pagamento de fornecedores, pagamento de cartão de crédito, empréstimos, aluguéis e etc. Digitar o número da nota fiscal, então, no caso de um pagamento de um fornecedor ou um recebimento de um cliente, informar o número da nota fiscal. A classificação deste campo, então, exemplo. Contratei uma despesa, que a comprovação seria via cupom fiscal. Então, eu vou informar que se refere a um cupom fiscal e nessa coluna eu vou colocar os dados do cupom fiscal. Se eu efetuei um pagamento de um fornecedor ou um recebimento de um cliente, que é com nota fiscal, eu vou informar nota fiscal e colocar o número da nota fiscal. Temos outras situações. Quais outras situações? Outros, Esse outro seria o quê? Outras despesas que realmente a gente não tem uma comprovação fiscal ali via documento, como o pagamento Uber, o pagamento do Prolabore, a distribuição de lucro, uma transferência bancária, uma tarifa bancária, Essas operações elas são válidas fiscalmente sem um documento fiscal, então seria outros. E a última opção que seriam despesas sem documentos, aquelas que acabam ocorrendo aí sem a devida comprovação fiscal. Na próxima coluna nós temos a coluna de histórico, onde seria necessário escrever o que está sendo pago e recebido, é um campo livre, então no caso de fornecedores e clientes, informar os dados de quem está efetuando o pagamento ou recebimento. Nas próximas colunas são as colunas do débito e do crédito, que seria o crédito, os valores recebidos e o débito, os valores pagos. Então, nós temos um exemplo aqui na primeira linha, um recebimento de clientes. Então, aqui eu vou informar o valor recebido. Se eu forneci algum desconto para o meu cliente, então, sinalzinho negativo. Se eu recebi juros, a mais, então, um exemplo, meu cliente fez um pagamento em atraso, então, ele pagou um valor mais um juros, Então, eu posso aqui, colocar um valor de juros. Se ele pagou uma multa, adicionar um valor de multa. Ao atualizar as colunas, ele atualiza de forma automática a coluna de saldo. Então, quando eu iniciei o meu controle financeiro, eu posso colocar aqui o meu saldo bancário de início, A planilha automaticamente irá controlar as movimentações e os saldos para que eu confie com o meu extrato bancário. Os pagamentos nós iremos alimentar as coluninhas de pagamento, então da mesma situação, se eu tive um desconto, um juros ou uma multa, e ele vai atualizar de forma automática o saldo do meu banco. Na última coluna nós temos os detalhes do banco, agência e conta. Então, para as empresas que não possuem conta bancária aberta em nome da pessoa jurídica, a movimentação é controlada via caixa. Então, aqui a gente vai escrever conta caixa. As empresas que possuem conta bancária aberta em nome da pessoa jurídica, informar a agência e conta e o banco que se refere, tá? E aí, além da planilha financeira, se faz necessário o envio também do extrato bancário para conferência dos saldos, tá bom? Para os clientes que possuem cartão de crédito em nome da pessoa jurídica, nós temos uma abinha separada para controle das despesas de cartão. Então, o cartão ele acaba sendo como se fosse uma conta bancária, tá? Necessita do controle dos pagamentos e recebimentos dentro do cartão. Recebimentos no caso de estornos, variações cambiais, etc. Então, dentro dessa planilha, eu vou informar a data da compra, Então, vamos supor que eu fiz uma compra e vou classificar. Nesse exemplo aqui, são despesas em nome, do cartão da pessoa jurídica, mas que se referem às despesas do sócio. Então, como a gente vai classificar como empréstimos a sócios ou distribuição de lucro, É uma distribuição de lucro. A gente sempre solicita para não misturar as movimentações de pessoa física e pessoa jurídica, mas nessas situações seria essa classificação. Então, vou informar o dia do pagamento, que o dia que eu efetuei a minha compra de fato, CNPJ do fornecedor, número da parcela, se foi algo parcelado, valor,
A forma do pagamento, cupom fiscal ou nota fiscal, assim como a planilha anterior, número do documento, o histórico, né, que seria um histórico livre, o débito e crédito. Então, no caso dessa fatura, ela acumulou um saldo de R$ 403 para pagamento, onde eu fui lá e efetuei o pagamento dessa fatura, zerou. Temos situações em que temos dívidas parceladas, né? Então aqui ele ficaria ainda com um saldo negativo, caso fosse a situação, tá bom? Essa última abinha é uma abinha atalho, apenas com a classificação das naturezas, né? O que permite aqui neste campinho selecionar, né? E quando necessário, né, a abertura de novas situações, pode entrar em contato que a gente faz uma análise em conjunto e classifica a melhor forma de acordo com a movimentação financeira da sua empresa. Obrigada.